Pois é, o capítulo 1044 mostrou o maior plot de todo o One Piece, onde descobrimos que o Luffy não possui a fruta da borracha, uma fruta paramécia, mas sim uma fruta Zoan mítica, a Hito Hito no Mi, modelo Nika. Ah, mas o Chopper já não tem essa fruta? One Piece tem várias frutas do humano, na verdade. A do Chopper é só uma fruta do humano normal, uma Zoan comum. Sengoku possui a fruta do humano modelo Daibutsu, que é o Buda, uma divindade, uma fruta Zoan mítica. E agora o Luffy também tem uma fruta do humano mítica, modelo Nika. Na verdade sempre teve, mas toda a história deixou implícita que a fruta do Luffy era só a da borracha, uma paramécia. Então não é uma nova fruta, acaba sendo só uma revelação mesmo. É assim que o Oda age com os fãs, ele trola todo mundo. Ao mesmo tempo que o Luffy despertou sua fruta, ele também anunciou sua nova marcha, a Gear 5. Então, o que tem de novo nessa marcha? Quais os novos poderes do Luffy ou os verdadeiros poderes dessa fruta de Nika? As primeiras características do despertar da fruta é o Luffy ter seus membros moles, seus braços e suas pernas. E o seu cabelo também possui fogo e fica flutuando. Assim como na Gear 4 Snakeman, parece até que isso era uma pista para o visual do Gear 5. Os Goroseis disseram que o despertar traz ainda mais força física e liberdade ao seu corpo, o que torna a fruta o poder mais ridículo de todos. E é assim que o Luffy tá agora. Quando ele volta à luta contra Kaido, ele diz: "Eu sinto que posso fazer qualquer coisa." E esse qualquer coisa é o seu poder de liberdade de Nika. Basicamente isso quer dizer que o Luffy pode lutar do seu jeito, o que vier na sua mente. Quando ele agarrou o Kaido, ele usou um Gear Third gigante, muito maior do que um Gear Third comum que ele usava. Mas dessa vez sem precisar colocar o ar no seu braço. Ele só imaginou e fez. Parece até que o Luffy virou um desenho, pica-pau ou máscara. O que vier na sua imaginação ele faz. Por isso, o poder mais ridículo de todos, dito pelos Goroseis. Mais à frente, o Luffy também entrou numa forma parecida com a Gear 4 Baldman. E aqui, da mesma forma como na Gear 3, ele acha que está usando suas Gears individualmente, quando na verdade todas essas formas ele pode criar instantaneamente. Esse é o seu poder de liberdade, moldar e fazer o que quiser. Enquanto o Luffy brinca com o Kaido, ele ri, também parecendo um desenho animado. E o Kaido começa a ter também uma aparência meio que de desenho, o que nos mostra que o poder de Nika também passa para as pessoas. Não torna só o seu usuário engraçado, mas também pessoas próximas. Assim como na profecia do Deus do Sol. O Luffy também ganhou muito mais força. Como dito, ficou brincando com o Kaido, arremessando e jogando ele várias vezes para o chão. E isso é uma das características das Zoans despertas, o usuário tem um aumento muito grande de força. E, por último, o Luffy também pôde malear o ambiente. O poder que todo mundo teorizava da paramécia do Luffy de transformar o ambiente em borracha se tornou real. O Luffy passou sua propriedade de borracha para o chão, agarrando ele e usando-o como escudo. E depois o chão com a propriedade engraçada revidou o Boro Breath do Kaido. E depois de testar alguns dos seus novos poderes, o Luffy finalmente anuncia sua nova marcha, a Gear 5, com poderes totalmente fora da lógica, podendo transformar o seu corpo como se fosse uma coisa engraçada, passar o alívio cômico para as pessoas e também malear o ambiente, passando seu poder de borracha. Também o deixando engraçado. A Gear 5, o despertar de Nika que torna tudo ao redor uma risada. Tá, mas como o Luffy ainda é de borracha se ele na verdade é uma Zoan mítica? Eu vou explicar a lógica de outras frutas Zoan mítica para entendermos melhor o Luffy. Yamato possui uma fruta Zoan mítica do lobo de Honshu, uma divindade. Ela se transforma em lobo, mas os seus poderes são de gelo. Ela cria gelo como se fosse uma fruta do gelo. Mas na verdade, quem possui a fruta Logia elemental do gelo é o Aokiji. O Marco é uma fênix, mas possui poderes de fogo. O Sengoku é um Buda, mas possui poderes de choque, de impacto. Kaido, a criatura mais forte do mundo, é um tipo de dragão, mas possui poderes de fogo, vento e relâmpago, uma das coisas que torna ele muito quebrado. E agora o Luffy, a sua Hito Hito no Mi modelo Nika, o Deus do Sol, mas que ainda possui poderes de borracha, ou seja, seus poderes não mudaram depois do despertar. Ele ainda é de borracha, porque é assim que o Deus do Sol também é, de borracha. O poder pertence diretamente à divindade. Por isso, o Luffy não deixou de ser borracha. E o interessante disso é que realmente existe a fruta da borracha. Mas a fruta de Nika foi renomeada para Gomu Gomu no Mi pelo governo mundial, para não descobrirem ela. E passou despercebida até a era atual de One Piece. Então quem tivesse os poderes de borracha não daria para saber se era, de fato, a fruta da borracha ou a fruta do humano modelo Nika.
Por isso ela passou despercebida por todo esse tempo. Todos que comiam a fruta de Nika achavam que era só de borracha mesmo. Nunca exploravam todo o seu potencial e nunca foram criativos o suficiente para atingir o despertar. Mas nesse tempo de 800 anos, o Luffy comeu ela, melhorando sua versatilidade, criando a Gear Second, Gear Third, muitas variáveis da quarta marcha e finalmente atingindo o despertar, o seu Gear 5, deixando de ter só a propriedade de borracha de Nika e liberando todo o potencial da fruta, se tornando por inteiro Nika, o deus do sol. No capítulo 1043, nós vimos que o Luffy morreu e depois voltou à vida. E naquele momento começou a ocorrer mudanças em seu corpo. Nesse momento, o Oda deixou implícito para os fãs, tipo, pensem galera, tá tendo uma mudança no corpo do Luffy, então vocês ainda acham que é um poder paramécia? E mesmo assim nós continuamos a acreditar que sua fruta ainda era a da borracha, que o Luffy ainda iria transformar o ambiente assim como o Katakuri. Mas no fim ele jogou na nossa cara que isso é na verdade o poder de uma Zoan, uma mudança no corpo do usuário. Desde o início, o Luffy se mostrava ter uma regeneração muito alta. Alabasta ele só faltou morrer lutando contra o Crocodile, ele ficou perfurado e com efeitos de veneno por todo o corpo. Eu até fiz um vídeo sobre isso, que poderia ser por ele ter comido carne, o que faz até sentido porque melhora a regeneração do corpo. Mas por ser uma Zoan, a sua regeneração aumentava ainda mais. Em Enies Lobby, o Luffy levou seu corpo ao limite com sua Gear Second, e ainda assim não caía até derrotar o seu inimigo. E o Rob Lute ficava se perguntando de onde saía tanta resistência do Luffy. Pois é, Zoan é a resposta. E até as próprias Gears deram um aviso, igual os points do Chopper. A Gear Second, o Luffy acelerava seu sangue, o que é até que compreensível, tem lógica, ele é de borracha. Mas a partir da Gear Third, o Luffy começou a sair da curva, tipo, ar dentro dos ossos, um braço gigante. Parecia até uma coisa sobrenatural. A Gear 4 foi o mais fora da curva. No Boundman, o Luffy podia voar, tinha uma resistência absurda, e podia crescer mais ainda seu braço, como se estivesse incluindo a terceira marcha na quarta marcha. No caso, o Gomu Gomu no King Kong Gun. A Gear 4 Tankman foi o começo do alívio cômico. Essa forma não tem nem sentido. E a Gear 4 Snakeman, o Luffy podia esticar o braço dele por muito tempo. Ele dizia que o braço dele esticaria até alcançar o alvo. Tipo, é o que? Infinito isso? E para cada segundo o braço ainda acelerava cada vez mais, ficava estacando, acumulando velocidade. Além de todas as suas formas, incluindo a forma base do Luffy, teria um aumento natural de força. E tudo isso a gente acreditava que era a criatividade do Luffy. Quando todas essas características, variações corporais, resistência, força, tudo são poderes de uma Zoan. E os poderes de liberdade do Luffy já estavam começando na quarta marcha. O Baldwin até que se parece com uma das versões de força da Gear 5. A fumaça da Gear Second e da Gear 4 Snakeman também se assemelham à fumaça da Gear 5. Até o cabelo da Snakeman também. Mas como o Luffy transformou o ambiente em borracha, se ele é uma Zoan? Bom, esse é um dos poderes da Zoan mítica. O Marco tem tangibilidade e fogo como uma Logia. Ele cura como se fosse uma Paramécia, e voa se transformando em Fênix como uma Zoan. A Yamato tem poderes de gelo como Logia, mas vira lobo como uma Zoan. Sengoku se transforma em Buda como Zoan, mas tem poderes de choque como uma Paramécia, que chega até a ser parecido com o choque do Barba Branca. Então assim é o Luffy. Ele possui várias formas engraçadas como uma Zoan, e ainda transforma o ambiente em borracha, como se fosse uma Paramécia. E esse é o seu despertar, passar seu poder engraçado para fora do seu corpo. Por isso as Zoans míticas são as frutas mais raras e poderosas, porque elas são divindades que possuem vários poderes inclusos na fruta. Eu ainda acho que esse não é todo o poder do despertar de Nika. Se formos ver, o Luffy está usando variações de formas que ele já usava antes, mas agora na Gear 5. Mas ele ainda pode criar muito mais coisas, deixar seu poder ainda maior. Joy Boy, por exemplo, despertou a fruta do seu jeito, com sua própria criatividade. E a criatividade do Luffy foi a criação das marchas, então ele ainda pode abrir muito potencial no seu despertar. No fim, parabéns, Oda. Tua genialidade trola todo mundo. Quando eu vi a quarta marcha pela primeira vez, eu imaginava como seria sua próxima marcha. Eu achava que o Luffy iria ter o seu despertar, e depois fosse aprimorá-lo para ter um Gear 5. Mas no final, eu gostei dessa versão do Luffy. Seu despertar passou a deixar tudo engraçado e, pra mim, combinou muito. Só tornou ele ainda mais um personagem brasileiro, todo zoeiro que ele é desde o início.